Olá, bom dia! Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu queria falar sobre frio, quente ou morno. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, pois por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Até aqui. Por muito tempo eu achei que quem era morno era a pessoa que servia a Jesus, servia a Cristo, mas não com toda a sua força, não com tudo que tem. E isso, por muitos anos, a religião também prega assim, que nós precisamos estar intensamente e de corpo e de alma e de coração e de mente totalmente voltado para Deus. Mas com o tempo eu descobri que isso é quase não, eu diria impossível, porque eu tentei e tentei por muitas, inúmeras vezes, e em todas eu falhei. E aqui explica bem o que quer dizer, o porquê que eu me achava totalmente ineficaz, fracasso após fracasso. Se você perceber, aqui ele diz no versículo 18: Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, me perdoe. Ouro fala de divindade, fala de um Deus próspero, rico, né? Deus é perfeito, então o ouro fala sobre divindade. Purificado pelo fogo é como se fosse um vaso e que tenha dentro dele o Espírito Santo. Então, o ouro faz parte da divindade. Passado pelo fogo, né, é uma coisa perfeita, é uma coisa que toma forma de algo. Então, aqui fala também da pureza do coração. Quando a gente é purificado pelo fogo, fala de uma pureza de coração. Então aí sim você será rico, ou seja, quando seu coração for puro, quando tudo aquilo que você fizer for puro, aí você será rico. Mas aí eu paro e penso, poxa, quando isso acontecer, a gente chegou à perfeição, né? E aí ele fala o seguinte: aconselho comprar ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Depois ele diz o seguinte: compre também roupas brancas. Gente, roupas brancas também significa pureza, ser limpo, não ser sujo, não ser mal. E também as roupas brancas, isso lembra para nós sobre a justificação. A nossa justificação nos traz uma veste de justiça.
E aí ele fala assim: para que você não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar aos olhos, a fim de enxergar. Ou seja, colírio para aplicar aos olhos. Então, essas pessoas aqui, elas não estão enxergando perfeitamente, não estão enxergando o propósito que Deus queria delas, não estão enxergando aquilo que Deus fez por elas. E aí ele diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja zeloso e se arrependa. É engraçado, né? Porque aqui, quando ele fala de ser frio ou quente ou morno, ele está falando sobre, na verdade, duas alianças. A aliança da lei, que a lei ela foi dada por Moisés de uma maneira impessoal. Eu posso pedir para alguém te dar alguma coisa. A distância não tinha um relacionamento. Então, você tentar se justificar, se santificar através da lei, fazendo obras para Deus, mas mantendo distância dele, deixa, Senhor, eu consigo, eu posso. Eu consigo, pode deixar que eu faço sozinho. Isso tudo é lei. É quando você acha que com seu esforço você consegue se justificar diante de Deus. Através do quê? Através de cumprir mandamentos. Mas Jesus ele veio e ele pagou, cumpriu toda a lei. Então agora nós não vivemos mais pela letra, porque a letra ela mata e o Espírito é quem dá vida. Quando nós tentamos cumprir mandamentos sem a ajuda de Deus, nós vivemos fracasso após fracasso, até nós entendermos que nós necessitamos da graça do Senhor, que nós precisamos da ajuda dele, que nós precisamos chegar mais perto dele. E aí entra também a gente achar que pode. Isso é uma visão, na verdade, exterior. Vocês vê quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, que os fariseus, eles em geral pareciam santos por fora, eles pareciam puros por fora, né? Eles pareciam pessoas boas, zelosas, quando na verdade todas as vezes Jesus confrontava esses fariseus. E eu vou explicar por quê. Vamos lá em Mateus 5, 21. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Mas olha o que Jesus diz: eu, porém, lhes digo, basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno. Gente, olha como isso é sério, porque assim, quem nunca se irou contra alguém, ainda que você não externa isso, o seu coração já é de ira. E isso já é pecado para Jesus. Aí ele diz o seguinte, no versículo 27. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar, apenas olhar, para uma mulher com coração de cobiça, já cometeu adultério em seu coração. Então não tem a ver com uma coisa exterior, tem a ver com o interior. Jesus ele está mostrando aqui para as pessoas que não adianta você colocar uma máscara, uma roupa, se enfeitar, tá todo bonito, sendo que o seu coração você não consegue mudar ele, porque vez após vez vem pensamentos de cobiça, vem ira, vem essas coisas inúmeras quando a gente tenta guardar a lei. E aí que entra a parte interna.
incrível que Deus fez por nós. Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou para cumprir essa lei. E quando ele faz isso, ele troca de lugar conosco. Ele coloca em nós aquilo que ele é e leva sobre ele aquilo que nós somos. Jesus leva sobre ele o pecado, Jesus leva sobre ele a doença, a maldição, tudo foi sobre Jesus. Nós não merecíamos o perdão, assim também como Jesus não merecia levar os nossos pecados sobre ele. Então não é uma questão de merecer, é uma questão de justiça. Jesus, ele se tornou aquilo que nós éramos, para que nós então vestíssemos de Cristo. Nós nos revestimos de Jesus. Ou seja, nós temos a veste de justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para nós agora, ele olha para nós com um olhar como se ele estivesse olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou por todos os pecados de todo o mundo. Porque ele fala que Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu filho. Ou seja, ele morreu pelo pecado de todo mundo. Ele não morreu pelo meu pecado, nem pelo pecado só daqueles que estão na igreja. Ele morreu para cumprir e para pagar por todos os pecados da humanidade. E aí que entra o nosso relacionamento. A partir disso, do que Jesus fez por nós, nós agora vivemos numa outra aliança, a aliança da graça. E se você vê a aliança da graça, ela diz que Jesus pagou, então agora nós nos tornamos como Cristo. Então agora nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do trono de Deus sem medo, sem receio. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, agora ele vê Cristo em nós, através de nós. Então, quando nós achamos, porque nós não fazemos o mal para outra pessoa exteriormente, que nós somos santos, que nós somos puros, nós estamos, na verdade, vendo só o que está no externo, mas Deus, ele não olha assim, ele olha o nosso interior, como a gente se comporta dentro e não fora. Por isso que a graça é tão importante para nós, porque quando nós vivemos a partir do que Cristo fez, aí sim nós conseguimos vencer o pecado. Por quê? Porque nós fomos crucificados junto com Cristo. Paulo fala em Romanos que nós fomos crucificados junto com Cristo. Então, poxa, se nós fomos crucificados com Cristo, nós ressuscitamos também com Ele. Então, essa vida que agora a gente não vive mais para a antiga aliança, porque Deus nos matou junto com Jesus. Agora nós vivemos em Cristo, porque nós fazemos parte do corpo dele. Então, quando a gente tenta cumprir um mandamento sem a ajuda de Deus, nós temos um relacionamento de frieza. Então nós somos frios, porque nós tentamos cumprir uma coisa que nem ao menos nós conseguimos interiormente. A gente pode conseguir exterior, mas interior a gente não consegue. Agora, quando a gente recebe de Cristo todo o cumprimento da lei, toda a justiça que Jesus morreu para nos dar, nós vivemos agora como? Nós vivemos agora um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque nós recebemos dele o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo abre os nossos olhos agora. A gente não vai precisar mais de colírio, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos para ver as Escrituras e enxergar Jesus nela. Nós não precisamos mais procurar roupas brancas, porque agora nós somos vestidos com as vestes de Cristo, com a justiça de Cristo, e por isso nós estamos lavados e purificados no sangue de Jesus. Então agora nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo.
Não é lindo isso que Deus fez por nós? Ou seja, nós temos um relacionamento de amigos com Deus. Olha que coisa mais linda. Agora nós somos chamados de amigos, nós somos chamados de filhos. Mais íntima do que ser filho é impossível. Filho não pede para o pai: pai, posso abrir a geladeira? Não, ele vai lá e pega, porque ele sabe que o pai provê todas as coisas. Ele não precisa se preocupar se vai faltar ou não, porque o nosso pai, ele supre todas as coisas. Ele enche a geladeira pra gente. Ele nos veste, cuida de nós. Então, agora nós passamos de um relacionamento frio, de tentar cumprir mandamentos. Não, agora nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. E ele dirige a nossa vida, e ele nos corrige com amor, e ele nos direciona sobre todas as coisas de como é o caráter de Deus, como é o caráter de Cristo. Então, esse tipo de relacionamento é um relacionamento quente, porque agora o Espírito Santo habita em nós, e através do Espírito, através de uma união, e nós não precisamos mais nos preocupar com aquilo que precisamos fazer, porque o Espírito dirige a nossa vida e ele nos instrui sobre o que devemos fazer e como. Então esse é o quente. E o morno? E agora? O morno é a pessoa que mistura as duas alianças. É a pessoa que tenta guardar a lei, tenta fazer o que o mandamento diz, e a graça é só para salvar. Eu fui salvo pela graça, mas eu tenho que cumprir toda a lei. Mas, gente, quando nós fazemos isso, nós anulamos aquilo que Cristo fez por nós. Nós anulamos a força que o Espírito tem de nos transformar. Nós anulamos completamente as duas alianças, e eu vou explicar por quê. Quando nós tentamos guardar duas alianças, o poder que o pecado tem sobre nós, quando tentamos guardar a lei com o nosso esforço, é o mesmo poder que o Espírito Santo tem de nos transformar. Então, as duas forças são contrárias uma da outra. Eu não tenho como guardar a lei e cumprir toda ela se eu falho em um mandamento. Eu falhei em todos. Não existe guardar um e não guardar outro. Mas eu guardei quase todos. Eu guardei 9. Poxa, esse um eu não guardei. Quebrou todos. Para Deus é assim. Ou você cumpre tudo ou não vale absolutamente nada. Então, quando nós misturamos a lei e a graça, nós percebemos o seguinte, que a gente não consegue fazer nenhum nem o outro. E esse nosso esforço de tentar guardar a lei anula a força que o Espírito Santo tem de nos transformar, porque nós estamos rejeitando a obra de Cristo. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo tenta nos mostrar que já foi feito algo por nós, já foi feito toda a justiça por nós, mas nós rejeitamos essa justiça e tentamos implementar a justiça, uma justiça que nem é da lei e nem é da graça. Por isso nós somos mornos, por isso Jesus fala para a igreja de Laodiceia que ela é morna, porque ela mistura as duas alianças, ela nem cumpre bem uma e nem a outra. Se você ler o versículo 20 e 21, olha o que ele fala. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Isso é intimidade. Você não convida um inimigo para vir na sua casa para fazer uma refeição. Você convida amigos, você convida pessoas íntimas. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono.
Percebe que é tudo sobre intimidade e relacionamento? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês meditem em cada coisa que eu disse. Hoje o vídeo saiu mais longo, peço perdão, mas era necessário para explicar tudo que eu expliquei aqui. E Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima!